Então, como eu falei, eu vou trazer aqui a revisão de tudo que a gente já viu até agora. Vou ver se eu consigo dar tudo nessa aula aqui. Eu vou começar esse slide aqui, pessoal. Eu acho que é bom vocês terem assim, porque ele meio que vai estar bem resumido tudo que falou. É claro que não dá para você estudar só por ele, mas vamos supor, se você já viu a matéria e quer fazer algumas listas de exercícios, não quer ficar caçando fórmula sei lá, um slide com 20 páginas cada aula, aí esse aqui eu acho que fica mais fácil de vocês irem e olhar algumas fórmulas. E também alguns conceitos. Eu vou começar aqui pela aula 1, que a gente começou falando aqui da introdução à cinemática. Calma aí, deixa eu botar já o ponteirinho aqui. O que a gente viu nessa primeira aula? A gente viu os tipos de corpos que a gente trata aqui nessa matéria, que são pontos materiais, quando a gente tem um corpo que a dimensão dele é irrelevante. Quando a gente tem também corpos extensos, que a gente, vamos supor, tem um caminhão com 20 metros de comprimento, esse comprimento é útil. A gente viu o conceito de instante de tempo e intervalo de tempo. Instante é quando é um intervalo de tempo muito pequeno, que é praticamente imensurável. E intervalo de tempo não, já é uma coisa que você consegue medir direitinho. Posição, a gente viu que para um determinado sistema, a posição ela vai dizer onde é que está um determinado corpo, uma determinada partícula. A gente aprendeu também o conceito de trajetória, que toda trajetória ela possui uma origem e um sentido para onde ela cresce. Tem aqui a trajetória, sempre a gente pode criar um zero aqui nessa trajetória e dizer se ela aumenta para cá ou se ela aumenta para cá. Tranquilo? A gente aprendeu o conceito de espaço, que é a medida dessa origem até onde está a partícula. Variação, desculpa, a gente aprendeu o conceito de velocidade, que é a taxa da variação da posição com o tempo, ou seja, é a variação desse corpo aqui em função de um tempo. A gente aprendeu também a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade com o tempo. Conceitos importantes como variação de espaço, que a gente viu que é a posição final menos a posição inicial. Velocidade escalar média, que é a nossa variação de espaço dividido por o nosso intervalo de tempo. Velocidade escalar instantânea, que é quando esse nosso intervalo de tempo é muito pequenininho, ele tende a zero. Seria um instante de tempo, seria a variação dessa posição em um instante de tempo. A aceleração escalar média já seria a variação da velocidade final, a variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, seria a velocidade final que o corpo está, menos a inicial, dividido pelo intervalo de tempo. E a aceleração escalar instantânea, que a gente viu que era a variação de velocidade em função de um intervalo de tempo muito pequenininho também. Nessa primeira aula, a gente estava sempre falando aqui de grandezas escalares, apesar de eu não estar falando isso explicitamente, era sempre grandezas aqui escalares. Apesar da velocidade e aceleração serem grandezas vetoriais, aqui a gente estava tratando ela como escalar, porque nesse caso aqui não estava importando para a gente ainda direção e sentido dessas grandezas. A gente aprendeu também a parte de conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, é bom vocês saberem isso aqui. Aí, já na segunda aula, o que a gente já fez? A gente já aprofundou um pouco mais nos tipos de movimentos que alguns corpos podem ter. Um corpo ele pode ter um movimento qualquer. Esse movimento qualquer ele é totalmente livre e arbitrário. A gente pode ter uma velocidade, uma aceleração totalmente variáveis, variando com o tempo de forma louca. A gente tem um movimento uniforme, que ele é o mais simples de todos e o mais certinho, provavelmente talvez o mais difícil de acontecer na realidade, é que você tem uma velocidade escalar constante e você tem uma aceleração nula, ou seja, o corpo está sempre se mexendo numa determinada velocidade, sem diminuir ou aumentar essa velocidade, ou seja, é uma velocidade que vai se manter constante ao longo de todo o tempo que está sendo estudado aquele movimento. Um movimento uniformemente variado, que é o nosso MUV, ele vai ter uma velocidade escalar que varia
de forma uniforme, ou seja, a velocidade vai variar, mas não vai variar loucamente. Você sabe o quanto que ela vai variar em função do tempo, porque você tem a aceleração escalar desse movimento ela é constante. Então, o tanto que essa velocidade varia em função do tempo é constante. Então, mesmo ele sendo um movimento variado, você consegue prever se ele continuar com essa aceleração constante, em quanto tempo que ele vai atingir tal velocidade, em quanto tempo que ele vai parar, quanto tempo que ele vai mudar de sentido. E nessa segunda aula a gente também aprendeu as três funções que seriam as três equações que são basicamente as mais importantes dessa parte da matéria, que é a função horária da posição, a função horária da velocidade e a nossa equação de Torricelli, que é a combinação das duas. A gente viu lá que a função horária da posição, da velocidade e essa equação de Torricelli, elas vão servir para os dois, tanto para o movimento uniforme quanto para o movimento uniformemente variado. A diferença é que para o uniforme, a gente, o movimento uniformemente variado, ele tem uma aceleração, enquanto no movimento uniforme ele não vai ter aceleração. Então, para o movimento uniformemente variado, a gente vai ter uma aceleração aqui nessas fórmulas e cadê? E no uniforme isso aqui vai simplesmente sumir. Tranquilo? Esses termos aqui vão sumir para o uniforme. Então, para o uniforme, a gente vai ter, para a equação da posição, a fórmula do sorvete, como vocês gostam de chamar, e para o uniformemente variado é a fórmula do sorvetão. E para velocidade, para o uniforme, a gente tem que a velocidade ela vai ser sempre igual à velocidade sorvetão, vovô, mais atentado e tudo. Para o uniforme, a velocidade inicial vai ser sempre igual à velocidade final, porque a velocidade é constante, então uma vai ser igual à outra o tempo todo, não vai variar com o tempo. E aqui para a Torricelli não faz muito sentido você falar de Torricelli, porque é como se você estivesse só elevando ao quadrado aqui. Tranquilo? Na terceira aula, a gente aprendeu o que é um movimento progressivo. Um movimento progressivo é aquele que é sempre no sentido crescente da trajetória. E já o movimento retrógrado é no sentido contrário ao da trajetória. Então, aqui, sentido da trajetória, ele está indo para cá, também quer dizer que essa velocidade aqui ela vai ser maior que zero. E no sentido contrário, como ela está indo no sentido contrário aqui da trajetória, essa velocidade vai ser menor que zero, porque se com o tempo ela está indo no sentido favor, é porque ela está positiva, no sentido contrário ela é negativa. Movimento acelerado, a gente tem que o modo da velocidade aumenta no tempo, ou seja, aqui nesse caso, o que a gente vai ter? Não importa se a gente está aqui, o movimento acelerado não tem nada a ver com esses dois movimentos anteriores, tá? O movimento acelerado, mesmo que ele esteja indo no sentido contrário ao da trajetória, se esse módulo dessa velocidade está aumentando em função do tempo, ele vai ser um movimento acelerado. Já o movimento retardado, esse módulo da velocidade ele vai diminuir. Então, a velocidade aqui é uma vezão, ele vai diminuindo à medida que o tempo vai passando. Mesmo que ele esteja indo no sentido da trajetória, se esse módulo da velocidade vai diminuindo, ele é um movimento retardado. Outra forma de vocês saberem também é se quando a aceleração e a velocidade elas têm o mesmo sinal, é um movimento acelerado, e quando eles possuem sinais opostos, é um movimento retardado. Vocês têm essas duas formas aí de saber quando que um movimento é acelerado ou retardado. Na terceira aula a gente viu também a parte de movimento vertical no vácuo. São 3 movimentos que a gente estuda. Movimentos verticais no vácuo, geralmente a gente considera que a aceleração é igual à da gravidade. Se for na Terra, é de 9,8, que geralmente as questões arredondam para 10 metros por segundo ao quadrado. Mas tem questões que ela pergunta qual é a gravidade, por exemplo, de um determinado planeta e te dá algumas informações. Sempre que caiu uma bolinha de tal altura em tantos segundos, você precisa saber qual é a aceleração da gravidade desse planeta. Aí você precisa usar alguma dessas fórmulas aqui para chegar na resposta.
Qual a particularidade de cada um desses três movimentos verticais, que são a queda livre? A queda livre você está soltando algum objeto e nesse momento que você solta ele tem uma velocidade inicial igual a zero. E o que, que acontece? À medida que o tempo vai passando, como ele está caindo em direção ao solo, a aceleração da gravidade também é em direção ao solo, a velocidade dele está sempre aumentando e está sempre no mesmo sentido da aceleração. Então, o movimento da queda livre ele é sempre acelerado. O módulo dessa velocidade vai estar sempre aumentando à medida que passa o tempo. Até claro que ela vai bater no chão e vai perder a velocidade, mas enquanto ela estiver caindo, ela está sempre aumentando essa velocidade. No lançamento vertical para baixo, é similar à queda livre, só que na queda livre o que, que a gente tem? A gente tem que a nossa velocidade inicial é igual a zero, já aqui ele vai possuir uma velocidade inicial. Então, se a gente quisesse calcular a velocidade de uma bolinha que caiu após 10 segundos, o que, que a gente faria aqui na queda livre? V é igual a V0 mais AT. V0 é 0, 10 segundos seria 10, vamos supor que a aceleração da gravidade fosse 10 vezes o tempo, 10 segundos. A velocidade após 10 segundos seria de 100 metros por segundo. Já aqui no lançamento vertical para baixo, se ele possuísse uma velocidade aqui de 20 metros por segundo, a gente teria esse 100 aqui, mais os 20 metros iniciais. 20 metros por segundo iniciais, que aí daria a velocidade final aqui após 10 segundos, 120 metros por segundo. E no lançamento vertical para cima, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma velocidade inicial, só que ele é retardado, esse movimento ele é retardado até ele atingir a altura máxima. Por que que acontece? Até ele atingir a altura máxima, essa velocidade ela vai estar diminuindo, 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 até chegar aqui na altura máxima, que a velocidade a gente viu que é igual a zero. E a partir desse momento, ele começa a cair. E aqui... Oi, alguém falou alguma coisa? Não. A partir do momento que ele começa a cair, aqui a gente vai ter um movimento de queda livre. Se vocês observarem aqui, é um movimento de queda, que a velocidade inicial é igual a zero. E como é um movimento de queda livre, a gente sabe que a gente viu aqui que é um movimento acelerado, então no início ele é um movimento retardado, depois que ele vai descendo é um movimento acelerado. E para os três a gente pode aplicar essas equações. Então se eu quiser saber a velocidade após 10 segundos aqui, a minha velocidade inicial, vamos supor que é 50 metros por segundo. Aqui mais, como a velocidade aqui ela está no sentido contrário da aceleração, porque aqui o corpo está subindo e a aceleração puxa para baixo. Então esse sinal aqui da aceleração ele vai ser negativo, na verdade ele vai ser o oposto da velocidade, né? Negativo ou positivo vai depender se a gente estiver orientando a trajetória para cima, o sinal da aceleração é negativo, se a gente estiver orientando a trajetória para baixo, o sinal da aceleração, como está no mesmo sentido aqui da trajetória, ele vai ser positivo. Mas orientando para cima, que é para os casos aqui de lançamento vertical para cima, como geralmente a gente quer saber a altura máxima, a gente coloca para o alto, né? Porque senão não faz sentido você falar em altura máxima se ele está crescendo para baixo. Então só faz sentido falar em altura máxima se a trajetória cresce para cima. Então nesse caso aqui é negativo, então vai ser aqui 10 vezes 10. Não, vezes o tempo, né? Não, isso, vezes 10. Eu quero saber a velocidade final, então nesse caso aqui vai ser menos 100 mais 50, a velocidade final após 10 segundos aqui vai ser de menos 50. O que isso quer dizer? Que após 10 segundos, ele vai estar, coincidentemente aqui, ele demora 5 segundos para chegar aqui em cima, então depois de 5 segundos ele vai estar aqui na mesma posição, na mesma velocidade que ele partiu. Isso aí também é uma característica do movimento de lançamento vertical para cima. Em cada, vamos dizer assim, cada ponto de altura que eles estão, na subida e na descida, eles vão possuir aqui a mesma velocidade. Então aqui essa V1 aqui é igual a V2 aqui, só que elas vão possuir, no caso, sinais opostos. Tranquilo? Aprendemos, já passando para a aula 5, né? A aula 3, a aula 4 era exercícios. A gente falou um pouquinho dos gráficos do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado. Falei o que era uma função constante, dei exemplo de função constante aqui no movimento
Para a nossa realidade, seria a velocidade escalar no movimento uniforme, que ela é sempre a mesma, e para a aceleração no movimento uniforme e no movimento uniformemente variado. No movimento uniforme, ela é constante igual a zero, e no movimento uniformemente variado, ela é constante igual a um valor positivo ou negativo qualquer. Falei um pouco das funções de primeiro grau, que ela é uma reta inclinada em relação ao eixo x, e é dada por essa forma aqui, f de x é igual a x mais b. A posição no movimento uniforme, os exemplos que a gente tem de função do primeiro grau é a posição no movimento uniforme e a velocidade no movimento uniformemente variado. Aí eu trago aqui essas equações aqui para vocês. Seria a posição no movimento uniforme e a velocidade no movimento uniformemente variado. E o exemplo que a gente teve também de função do segundo grau, que é a nossa posição aqui no movimento uniformemente variado. Então a gente tem aqui um termo de tempo ao quadrado, que seria aqui a nossa função do segundo grau. Então, aí eu também falei, acho que está aqui, isso. Falei do coeficiente angular. O coeficiente angular para a função do primeiro grau, a gente pode calcular de algumas formas. Fazendo aqui o ΔY sobre ΔX, o quanto que varia no eixo Y dividido pelo tanto que varia aqui no eixo X. A outra forma também, se a questão ela te dá o ângulo dessa curva, você pode fazer pela tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo aqui, a gente sabe que é o seno dividido pelo cosseno do ângulo. Eu coloquei aqui uns dados de valores de seno e cosseno de 0, 30, 45, 60 e 90, que são os principais que vocês precisam realmente saber. Acho que os outros, geralmente, as questões, elas dão um dado para vocês. Falei que quando o coeficiente angular ele é positivo, a gente tem aqui uma curva crescente, ou seja, à medida que o valor de x vai aumentando, então vamos supor aqui que o nosso x fosse o tempo, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aumentando aqui ou o nosso valor de posição ou o nosso valor de velocidade, a depender da função que a gente estiver olhando. E quando ela é decrescente, o coeficiente angular ele é menor do que zero, ele é negativo, e ele vai diminuindo à medida que o tempo vai passando. Então, se uma questão pergunta, por exemplo, para vocês se é uma função decrescente, vocês podem, se ela te dá só a equação, vamos dizer, S é igual a 3 menos 5t, e ela pergunta se é uma função crescente ou decrescente, vocês podem saber aqui, pura e simplesmente, pelo valor do coeficiente angular, que ele é negativo, vocês vão saber que ela é decrescente. Para o segundo grau, o que a gente viu basicamente foi o seguinte, que esse A aqui, ele vai indicar, se ele for positivo, a gente vai ter uma concavidade para cima, positivo ela vai estar sorrindo, se for negativo, vai ser concavidade para baixo, ela vai estar triste aqui. Assim, eu esqueci de falar do coeficiente linear. O coeficiente linear é onde ele corta aqui o eixo y. Para a função do segundo grau, o mais próximo disso que a gente tem aqui é o nosso c, o termo c, é onde ele vai cortar aqui também o eixo y. E aqui o exemplo que a gente tem da nossa função do segundo grau aqui é a função horária da posição. Então, no caso, a aceleração positiva ela vai apresentar uma forma com concavidade para cima, e uma aceleração escalar negativa vai ser a concavidade para baixo. Essa aqui eu passei bem rapidinho, falei algumas relações trigonométricas importantes para a gente saber. Vou deixar aqui só para consulta mesmo. A gente aprendeu que para o movimento uniforme, quando a gente está aumentando aqui, está aumentando esse valor da posição com o tempo, o que significa? Significa que a gente está caminhando no sentido da trajetória. Então, a gente sabe que isso aqui é um movimento progressivo. Se ele está caminhando no sentido aqui da trajetória, é uma função crescente. Para a função ser crescente, a velocidade aqui, que é o coeficiente angular dessa reta, tem que ser positiva. Então, para ser um movimento progressivo, a velocidade aqui ela tem que ser positiva. Isso aqui para o movimento uniforme, tá? Uniformemente variado também, mas aqui nesse caso ela é constante, né? E para ser retrógrado é o contrário. Nesse caso aqui a gente vai ter uma velocidade aqui abaixo
de zero, né, vai ter um valor negativo de velocidade, a gente vai ter um movimento retrógrado, porque essa função aqui vai estar com um perfil decrescente por esse coeficiente angular ser negativo. Tranquilo? Vimos também que, só botei aqui o gráfico da aceleração escalar, que vai ser igual a zero no movimento uniforme. E para um movimento uniformemente variado, que eu não botei, mas isso aqui é para o move, a gente vai ter duas situações. A primeira que a aceleração é maior que zero. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma parábola com concavidade voltada para cima. Em um momento inicial aqui, desculpa, a gente vai ter a variação aqui da posição diminuindo conforme o tempo vai passando. Para a posição estar diminuindo, a gente precisa ter uma velocidade aqui negativa. Se a gente tem uma velocidade negativa, a gente significa que aqui a gente está num movimento retrógrado até o ponto Q aqui. A partir do momento que a aceleração aqui vai influenciando na velocidade, ela vai passar em algum momento a ter uma velocidade positiva e vai voltar a caminhar no sentido da trajetória. Então aqui, a partir desse vértice Q aqui, a gente já vai ter uma velocidade maior que zero. Então, analisando esse gráfico aqui, aqui nesse caso, a gente tem velocidade negativa, aqui do lado esquerdo do vértice, a gente tem velocidade negativa e aceleração positiva. Então a gente viu que sinais diferentes, a gente tem um movimento retardado. Passou aqui do vértice, que o vértice a gente pode interpretar também como sendo a mudança de sentido. Então a gente está caminhando aqui no sentido contrário da trajetória. Vamos supor que ele está diminuindo essa velocidade negativa aqui até um ponto que ele faz a curva e começa a voltar no sentido da trajetória. Então, esse ponto do vértice também a gente interpreta como uma mudança no sentido da trajetória. Ele está vindo para cá e, eventualmente, ele volta para da onde ele estava vindo. Já aqui desse lado, que a gente vai ter tanto a velocidade quanto a aceleração positiva, a gente vai ter um movimento acelerado. E esses dois aqui são o mesmo gráfico, e aqui seria o gráfico da velocidade em função do tempo. Esses dois aqui são da posição em função do tempo, e aqui seria da velocidade em função do tempo, que aqui a gente tem a velocidade negativa, ela vai aumentando aqui em módulo, né? Desculpa, vai aumentando em módulo não, ela vai aumentando mesmo em valor absoluto, e ela chega a um momento que ela é zero, que é quando ocorre a mudança de sentido, e a partir daqui ela começa a ser positiva. E é isso. Aqui para o coeficiente angular daqui do gráfico da velocidade também é a aceleração. Então, se a aceleração for positiva, a gente tem a crescente, se a aceleração for negativa, é decrescente. Aqui é bem parecido, pessoal. A única coisa que está mudando é que aqui já é aceleração negativa. Aqui ele está crescendo, então a gente tem na posição velocidade positiva e aceleração negativa, a gente vai ter um movimento retardado. Já que do lado direito a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, que ela vai ser acelerada, então com sinais iguais. Estou passando rápido aqui, porque como eu já falei o outro, senão vai demorar muito tempo. E aqui é o gráfico da velocidade que a gente está representando, seria o gráfico da velocidade desse movimento aqui. Tranquilo? Ele começa com uma velocidade positiva e a aceleração vai fazendo com que essa velocidade vai diminuindo, porque ela é menor que zero, até ela chegar num valor negativo aqui. Tranquilo? O que aconteceu? Não sei. A gente viu também que isso aqui é bem importante, tá bem? A área embaixo de um gráfico de velocidade por tempo, ela vai nos dar o nosso valor de posição. E a área embaixo de um gráfico de aceleração por tempo, ela vai dar a nossa variação de velocidade. Tranquilo? Então, se você quer saber a variação de velocidade entre esse tempo 1 aqui e esse tempo 2, você pode fazer a área embaixo desse gráfico aqui. Geralmente ele não vai te dar uma curva aleatória dessa igual eu fiz aqui, mas eu só quis dizer que para qualquer curva, ela não precisa ser retinha, não precisa ser crescente, nem assim, ela pode ser literalmente qualquer curva, que a área embaixo desse gráfico vai ser dada aqui vai dar a nossa variação de posição, se for velocidade vezes o tempo,
e vai dar a variação de velocidade se for aceleração vezes o tempo. Falei também que quando a gente tem uma área aqui embaixo do gráfico, embaixo aqui do eixo X, essa área aqui vai contribuir negativamente seja para a nossa variação de posição, se for o caso de uma velocidade vezes o tempo, ou para uma variação de velocidade, se ela for no caso de uma aceleração versus o tempo. Se você parar para pensar, aqui o que você tem? Você tem que a velocidade, se você faz o seu delta y aqui, o final é o quê? Vamos supor aqui é menos 5 e o inicial é 0. Então, você pega o final menos o inicial, você tem menos 5 menos 0, vai dar menos 5 vezes esse intervalo de tempo aqui, que é 2,5. Então, você tem que esse ΔS aqui, ele é um valor já negativo, entendeu? É por isso que, quando é embaixo do gráfico, a gente diminui essa área, ao invés de somar diretamente. Então, fiquem de olho que as questões, às vezes, colocam isso aí para pegar mesmo. E provavelmente deve ter uma opção lá nas múltiplas escolhas que considerou isso aqui positivo. Na aula 8, a gente já começou a sair um pouquinho só da parte que era escalar, considerando tudo escalar, e a gente já começou a introduzir o conceito de vetores e grandezas vetoriais. Eu falo que grandezas escalares são todas aquelas que a gente consegue definir só com um valor e a respectiva unidade. Tempo, temperatura, pressão, são coisas que a gente consegue definir. Pressão, se bem que pressão talvez dependa do sentido também, que pressão é relacionada à força, pressão não é não. Mas temperatura, tempo, comprimento também. Agora, velocidade, aceleração, força. Isso, depois de cinemática vai vir a parte de Newton, sim. É a próxima parte que é a dinâmica. Mas essa parte aí de aceleração, força, velocidade, são todas grandezas vetoriais, porque além do tamanho e da unidade dela, você precisa saber a direção, vamos supor, norte-sul, não, norte-sul é sentido, mas vamos pensar aqui num objeto 3D, você precisa saber se ela está indo daqui para cá, ou se ela está indo daqui para cá. Tem a ver aqui com a direção, tem a ver com o ângulo que esse vetor está se movimentando. E o sentido, numa mesma direção, a gente pode ter dois sentidos diferentes. Aqui, por exemplo, essas duas retas aqui têm a mesma direção, mesmo ângulo, só que o carrinho, por exemplo, pode estar andando para cá ou andando, subindo ou descendo. É basicamente isso. E o módulo seria o tamanho do vetor velocidade. Isso, direita, esquerda, vertical, horizontal é uma das formas, é um dos casos que você tem aí de direção e sentido. Por exemplo, aqui na horizontal, a gente tem aqui direita e esquerda. Na direção vertical, a gente tem a direção cima e a direção baixo, para cima e para baixo. Agora, a gente também pode ter uma direção aqui que é, sei lá, 45 graus, entendeu? Então, direção não é só horizontal e vertical, pode ser qualquer ângulo que você tenha aí, numa circunferência pode ser qualquer ângulo que você tenha ali na circunferência. Vertical e horizontal são só duas possíveis direções. Falo também que um vetor ele pode ser multiplicado por um número inteiro qualquer. O módulo desse vetor resultante vai ser esse número vezes o módulo do vetor original. A direção ela vai ser a mesma, porque um número inteiro ele não consegue alterar a direção de um vetor. Então, se você tem aqui esse vetor aqui de módulo 5, se você multiplica ele por 2, você vai ter um vetor de módulo 10, só que a direção você não vai conseguir mudar. Você pode conseguir mudar o sentido se você multiplicar esse número por um número negativo. Se você multiplicar por menos 2, você vai mudar, vai ficar aqui 10, só que ele vai mudar o sentido aqui. O módulo dele vai ser 2 vezes isso aqui, mas o sentido vai mudar. Então aqui é o que eu falo aqui.
vai ser o mesmo sentido de V se esse número for positivo, e vai ser um sentido contrário de V se o número for negativo. E se n for igual a zero, a gente vai gerar um vetor nulo. Tranquilo? Ah, joguei água em cima de mim, que beleza. A gente falou que a gente pode fazer uma soma vetorial, e a gente também pode decompor ele em algumas componentes, componente x e y, por exemplo. A soma vetorial, o que a gente faz? A gente tem duas formas de fazer. A gente tem esse vetor aqui, V1, e esse vetor V2. Se a gente quiser somar eles, o que a gente pega? A gente pega um deles e pega a bundinha aqui dele, conecta na ponta da setinha aqui, mantendo sempre a direção. Depois você liga aqui os dois. Aí você vai ter o vetor resultante. Ou você também pode colocar um coladinho com o outro, prolongar aqui, traçar paralelas, uma reta paralela aqui ao vetor 2 e uma reta paralela ao vetor 1, e você liga aqui, seria a regra do polígono, essa daqui. É isso? Não. Essa aqui é a regra do paralelogramo e essa é a regra do polígono. Mas é basicamente isso. Aqui você traça paralelas, e isso aqui são para dois vetores. Agora, se você tem três vetores, por exemplo, você vai colocando um atrás do outro aqui e vai somando. Ou o que você pode fazer é fazer duas aqui, dois por vez, aí você vai obter essa resultante aqui. Caraca, meu Deus do céu, ficou horrível isso. Mas você vai obter essa resultante aqui, da soma de V1 e V2, e depois você vai fazer, pode fazer de novo a resultante com o V3. E vai ser basicamente isso aqui que você vai obter. Entendeu? Então, ou você pode fazer em pares, ou você vai conectando o início de um no final do... o início de um no final do outro, e eventualmente você vai ter um momento que vai ter que ligar um no outro. Aqui tem um caso que quando eles fecham um ciclo, que é o caso desse aqui, a soma vetorial deles vai ser igual a zero. Só tomem cuidado, porque tem algumas questões que elas colocam isso aqui assim, só que, por exemplo, esse daqui ela coloca no sentido aqui. Aí nesse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente não vai ter um círculo fechado, porque esse aqui está indo no sentido contrário desse. Então a gente só tem um círculo fechado quando a gente tem realmente o início de um batendo sempre com o final do outro até fechar o ciclo. Quando eles estão na mesma direção, a gente simplesmente pega o módulo deles, ou soma, ou diminui se eles estiverem, soma se eles estiverem no mesmo sentido, e diminui se eles estiverem aqui em sentidos opostos. Tem o caso que a gente pode fazer a projeção de um vetor num plano cartesiano. Então vamos supor, eu tenho um vetor V aqui. Eu posso dividir esse vetor nas componentes vertical e horizontal, ou componente y e componente x desse vetor. E a gente tem que a soma vetorial desses vetores aqui é Vx mais Vy. Então vamos supor aqui também, se eu tenho esse vetor aqui e esse vetor aqui, por exemplo, cada vetor desse aqui vai ter a sua componente Vy e a sua componente Vx. A componente Vy de todos eles vão estar na mesma direção, certo? Vai ser a componente aqui vertical. E a componente Vx de todos eles vão estar também na mesma direção, que é a direção horizontal. A soma vetorial desses três vetores seria a soma das componentes x, a soma em módulo, vamos supor, se isso aqui for 5 e aqui 4. Isso aqui é a componente y e a componente x. Aqui a componente x é 0, porque é uma reta para cima, então a componente aqui é 5 também. Essa aqui vai ser menos 5, porque está para baixo. E aqui eu vou botar 5. Então, uma forma de a gente fazer a soma vetorial desses vetores aqui é a seguinte: ou a gente pega os três, um para cá, outro para cá. Eita, e aqui agora que eu vou fazer aqui, outro aqui assim. Esse terceiro eu comecei aqui. Eu teria isso aqui, certo? Ou a gente faz isso, ou o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui 5,
mais 5 e menos 5 a gente vai ter um aqui, 5 para cá. E esse 5 mais esse 5 aqui, 10. Vocês vão ter aqui um vetor final. É óbvio que o desenho não dá para ver, mas no final das contas vocês vão obter o mesmo vetor resultante. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: vocês podem pegar, somar você dividindo ele em componentes. A vantagem disso é que você pode somar direto o módulo das componentes x e somar direto o módulo das componentes y, e depois você só pega essas duas componentes finais, x e y, e faz o vetor resultante delas, entendeu? É basicamente isso. E para você calcular a componente y e a componente x, você faz por vy igual ao vetor aqui vezes esse seno de θ, e o vx é o vetor v vezes o cosseno de θ. Tranquilo? Já estão 10h30, que beleza, não vai dar para falar tudo. A gente falou também, aqui já é a aula 9, fechamos a parte aqui de vetores. Na aula 9 eu introduzi alguns conceitos novos que seriam grandezas vetoriais. Seria o vetor deslocamento, que seria a variação de posição. A gente viu que o que a gente estava vendo até agora era o nosso ΔS, que seria a variação de espaço linear. Então, isso aqui seria igual ao vetor de deslocamento se somente se a trajetória que fosse uma reta. Então, nesse caso, quando a trajetória é uma reta, o vetor de deslocamento é igual ao vetor variação de espaço linear. Quando a gente já tem uma trajetória curva ou qualquer outro tipo de trajetória, o vetor de deslocamento ele sempre vai ser menor do que o valor do deslocamento linear. Tranquilo? O que significa? A velocidade vetorial média, a velocidade vetorial média aqui, que a gente aprendeu lá, ela é dada pelo vetor de deslocamento dividido por um intervalo de tempo. Como esse vetor de deslocamento ele vai ser sempre menor que sempre não, para trajetórias aqui curvas, né? Ele vai ser sempre menor, então a gente vai ter sempre que a velocidade vetorial média ela vai ser sempre menor do que a velocidade escalar média. Velocidade escalar a gente já viu que é ΔS sobre ΔT, e a velocidade vetorial ela vai ser o módulo da velocidade vetorial, ele é o módulo de d, seria essa distância aqui entre o ponto 1 e o ponto 2, dividido pelo intervalo de tempo. E a aceleração vetorial média, ela é o vetor da velocidade final menos o vetor da velocidade inicial. É a soma vetorial, no caso, é subtração vetorial. Só que a gente viu também que subtração vetorial, o que você faz? Você pega o oposto do vetor. Então, a gente quer subtrair o vetor velocidade inicial, a gente pega o vetor oposto a ele e faz a soma vetorial com o vetor velocidade final. Aí a gente vai obter aqui o nosso vetor variação de velocidade no tempo. Beleza? Continuando aqui, a velocidade vetorial instantânea, ela é dada por o módulo dela vai ser dado pelo vetor velocidade escalar no instante t. Aqui, só tomem cuidado, tá, pessoal? Não é eu estou falando aqui de velocidade instantânea, tá? Não é esse velocidade média aqui, não. Aqui é a velocidade escalar. Ela é a velocidade escalar, só que é no instante. Então, seria a velocidade escalar instantânea em um determinado momento t. A direção da velocidade vetorial instantânea, ela é tangente à trajetória do ponto. Então, se é um círculo aqui, ela é tangente. Se é uma reta, para ela ser tangente à reta, ela está aqui na direção da própria reta. E o sentido vai ser o sentido aqui do movimento. Se ela está no sentido contrário à trajetória, ela vai estar apontando para lá. Se está no sentido a favor da trajetória, está apontando para cá. Aceleração vetorial instantânea. A aceleração vetorial instantânea é a soma vetorial aqui. A gente divide a aceleração vetorial instantânea em dois componentes. As duas são perpendiculares entre si. É a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A gente viu que a aceleração tangencial ela vai variar com o módulo da velocidade. A aceleração continua sendo aqui a variação de velocidade com o tempo.
A aceleração tangencial ela vai variar com o módulo e a centrípeta vai variar com a direção. Ah, tá. Aqui a gente viu a fórmula da aceleração centrípeta. A aceleração tangencial ela vai ser a aceleração escalar, que a gente viu. E o módulo da aceleração ela é a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Na verdade, a raiz quadrada delas, né? Da soma delas. Esse quadrinho aqui é aquele quadro resumo que eu trouxe. É bom para vocês só relembrarem a parte que é o módulo, direção de cada aceleração da soma vetorial delas, da aceleração tangencial e centrípeta. E aqui eu falo da aceleração em cada tipo de movimento. Nos retilíneos uniformes, a gente não tem variação de velocidade não tem variação de módulo de velocidade nem direção de velocidade, então a aceleração é totalmente nula, tanto a vetorial quanto a tangencial quanto a centrípeta. Se a gente já tem retilíneos variados, a gente tem que a aceleração tangencial ela é diferente de zero, mas como ela é uma reta, a velocidade continua não mudando de direção, então a aceleração centrípeta não varia. E a aceleração vai ser igual à aceleração tangencial. Movimentos que são curvos, mas que não tem variação do módulo da velocidade, a gente vai ter uma aceleração tangencial igual a zero, só que como ele está mudando de direção, e a aceleração centrípeta é que faz essa mudança da direção, a gente vai ter uma aceleração centrípeta diferente de zero, e a aceleração vai ser aqui de fato a aceleração centrípeta. E os curvilíneos que são variados, que a gente varia tanto o módulo da velocidade quanto a direção da velocidade, a gente vai ter as duas acelerações, e nesse caso vai ser a soma vetorial das duas mesmo. A aula 10, a gente fala já a parte de composição de movimentos. Aí eu falo com vocês que um movimento que ele é composto por mais de um movimento, a gente pode estudar cada um desses movimentos que gera o movimento final de forma individual. Então, por exemplo, eu tenho um barquinho andando aqui na direção da margem oposta ao rio, mas a correnteza também está empurrando ele. Eu posso ver o movimento aqui na horizontal do barquinho, não é horizontal vertical, mas aqui para cá, nesse sentido para cá, nessa direção aqui e nessa direção aqui, eu posso analisar eles de forma independente, mas eu também posso avaliar de uma forma geral aqui com o vetor resultante, se eu quiser trabalhar com o vetor resultante. Mas geralmente é mais fácil você decompor esses movimentos e trabalhar eles individualmente, porque geralmente a questão vai te perguntar quantos metros para a direita o barco se deslocou até ele chegar na outra margem. Então é mais fácil você, sabendo isso aqui, você sabe o tempo que ele chegou na outra margem, você calcula essa distância. Aqui a gente tem o exemplo do lançamento vertical, no lançamento horizontal. O que a gente tem? A gente tem uma velocidade aqui horizontal sempre constante, que é uma velocidade de lançamento inicial. E como essa bolinha começa a cair, a gente vai ter um movimento aqui na vertical que ele vai estar sofrendo a ação da aceleração, então ele é um movimento aqui uniformemente variado. Para o lançamento vertical, lançamento oblíquo, eu vou falar disso aí depois, não vou falar aqui agora não. Mas o que eu quero dizer é que nesses movimentos você também vai fazer a decomposição em dois movimentos separados, aqui no caso seria horizontal e vertical. E a gente tem, por exemplo, um carro que ele está andando, o pneu desse carro, ele tem dois movimentos acontecendo. É a rotação do próprio pneu e o pneu caminhando, e o pneu se movendo como se fosse um todo. Então, o movimento de rotação do pneu é o chamado de movimento de rotação, e o fato do pneu estar se movendo como um todo para frente seria um movimento de translação. E eu falo que em cada ponto desse pneu a gente vai ter um valor de velocidade aqui diferente. O ponto B seria o nosso valor aqui de velocidade máxima, que é onde a gente tem a soma aqui do movimento de rotação com o movimento de translação. E o nosso ponto D, que seria o ponto de apoio, se não tem deslizamento, ou seja, se o carro está girando,
a velocidade aqui é zero, então essa aqui seria a nossa velocidade, a menor velocidade que a gente teria em um pneu, e a maior seria aqui no topo, tranquilo? Aqui seria 2 vezes a velocidade aqui, ou de rotação ou de translação, porque para que ele não tenha deslizamento, aqui a velocidade precisa ser igual a zero no chão, e para a velocidade ser igual a zero, a velocidade de rotação tem que ser igual à velocidade de translação. Aqui propriamente entrando no movimento horizontal e oblíquo, eu falo para vocês que o movimento na horizontal ele é um movimento uniforme, então a gente vai usar todas aquelas fórmulas de movimento uniforme para a gente calcular, se a gente quiser calcular aqui o alcance, por exemplo, o alcance que ele teve, a gente usa a nossa aqui, o alcance seria isso aqui, seria dado por essa posição aqui na horizontal, então a gente usa a equação horária aqui da posição para o movimento uniforme. E já na vertical, ele vai ser, se for um lançamento aqui na horizontal, ele começa com uma velocidade vertical inicial igual a zero. Então, a princípio, ele é um lançamento de queda livre para o lançamento horizontal. Para o lançamento vertical para cima, que é esse aqui, a gente tem como se fosse, interpretando aqui só o movimento na vertical, a gente tem um lançamento vertical para cima. Nesse lançamento oblíquo aqui, essa componente vertical é um lançamento vertical para cima. Ela possui uma velocidade inicial aqui para cima. Na altura máxima, ela vai ter velocidade igual a zero. E a partir daqui, ela vai ter um movimento de queda livre. Lembrando que a velocidade aqui na horizontal, a não ser que o problema fale explicitamente que ela varia, ela não costuma variar, ela costuma ser sempre constante. A não ser que, por exemplo, tenha algum propulsor no objeto que faça essa velocidade variar horizontalmente, mas fora isso, essa velocidade é constante. E, novamente, a gente calcula, a questão geralmente ela dá para a gente esse valor de velocidade inicial aqui, mas a questão também pode dar a velocidade inicial na vertical ou a velocidade inicial na horizontal e te fala qual é o ângulo desse lançamento e você, a partir disso, você pode... Ué? Pois é, galerinha. Fomos quicados da sala. Semana que vem a gente termina essa revisão aqui, tá faltando bem pouquinho. Faltando só fechar essa parte de movimento horizontal e oblíquo e fechar movimento circular. Aí pedir para vocês fazerem algumas listas e trazerem as dúvidas, e a gente fecha essa parte cinemática. Show de bola? Valeu!